nossos corações chorando, em nos identificando com o milagre que Tu realizaste na cada pessoa ali, e a cada uma daquelas vidas que se tornaram Teus discípulos. Nessa noite nós renovamos a aliança de Te seguirmos todos os dias da nossa vida. Nessa noite nós renovamos a paixão por Ti, Senhor Jesus, de Te seguir, de viver em família, de conhecer o Teu projeto, de viver o Teu propósito. Tudo aquilo que ao longo dos dias e dos anos, de alguma maneira, entra o inimigo, entra a carne, entra o mundo, entra a nossa própria passividade, nós começamos a ser mais técnicos, a ser mais formais, e deixamos a simplicidade de andar contigo todos os dias, e andarmos juntos nessa derramar do Teu amor. Em nome de Jesus, nessa noite nós queremos renovar o nosso coração, cheio de quebrantamento, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que Tu tem ainda para completar nesse dia tão intenso, desde amanhã estivemos juntos, mas renova nossas forças para que a Tua palavra possa permear nosso coração, e aquela medida final possa ser completa na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo querido, surpreenda-nos, por favor. Abra nossos olhos, abra nossa mente e coração, abra os olhos da revelação, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, manifestando a Tua glória cada dia, cada manhã e cada momento. Por favor, Senhor Jesus. Posso pedir um pouquinho mais de retorno? Pode ser? Amém? Obrigado, querido. Me empolguei ali orando com os adolescentes. Já melhorou? Para fora, tá bem? Você me ouve bem ali atrás? Lá nos fundos, tá bem? Amém? Tão lindo estar com os adolescentes e os jovens pela manhã. Tão lindo a resposta deles. Tão lindo o coração e os olhos deles. Dava para ver tantos deles brilhando por Jesus. Uma galera tão preciosa. Privilégio ter estado contigo nessa manhã. Ver vocês se derramando, orando, e aquele grupo ali de gurizada vai se aglutinando cada vez mais, adolescentes ali chorando diante de Deus. É por isso que vale a pena. É por isso que não cansamos de semear a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Essa noite nós queremos continuar a palavra de ontem a respeito do fruto do Espírito, e quero te convidar de nós voltarmos de novo para Gálatas 5. Eu começo a ler e só de ler começo a ser cheio do Espírito Santo. Como é lindo a palavra do Senhor, como é preciosa toda a palavra de nosso Deus. Se eu pudesse te dar algo, e se eu posso te dar algo, eu quero repartir contigo uma sede, uma fome da palavra do Senhor. Cada vez mais uma gana santa de tu conhecer o Senhor e a sua palavra, e o seu reino e o seu propósito. E o Espírito Santo que habita em cada um de nós, Ele vai nos encher da sua abundante graça. Há um doce Espírito, o Espírito Santo sobre nós nessa noite, sobre todo esse dia, e dentro de mim há um clamor. Eu quero só cooperar e não quero nada atrapalhar a continuidade daquilo que Ele tem, e esse final para essa conferência, em nome do Senhor Jesus. Fiquei perguntando para o Senhor se o Senhor quer batizar no Espírito Santo, se Ele quer derramar dons, se Ele quer trazer novas línguas, se Ele quer encher tantas crianças, adolescentes e pré-adolescentes do Espírito Santo, se Ele quer derramar na tua vida uma medida recalcada, sacudida de fé, para que tu possa profetizar, em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo, para tudo aquilo que tu queres realizar. Eu quero só cooperar contigo, em nada atrapalhar. Eu quero andar no Espírito, eu quero viver no Espírito, eu quero manifestar o fruto e os dons dEle,
em nome do Senhor Jesus. Gálatas 5:16 fala a respeito de nós andarmos no Espírito. É um imperativo, é uma ordenança do Senhor. Tanto andar, como viver, como caminhar. Andai no Espírito, diz a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais vamos satisfazer esses desejos desenfreados da nossa própria carne. Tu pode virar para a pessoa ao teu lado e dizer, andai no Espírito. Você pode dizer para a tua esposa, andai no Espírito. E a esposinha pode virar com aquela carinha de querida, né? Olhar para o marido e dizer assim, por favor, queridão, anda no Espírito. Oh, Senhor Jesus. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. São opostos entre si, para que não façamos o que porventura seja do nosso querer. Como é débil ainda a igreja. Tantas vidas querendo fazer somente o querer de cada um de nós. Agradar a nós mesmos e fazer o nosso querer, quando a palavra nos chama para fazer o querer de Cristo. Satisfazer a vontade de Deus. A palavra continua dizendo, mas se somos guiados pelo Espírito, então não estamos mais debaixo da lei. Ontem eu reparti contigo que essa palavra guiados pelo Espírito aqui significa ser conduzido pela mão. Sou apaixonado pela essa revelação. O Espírito nos toma, nosso personal trainer, ele nos toma pela mão e nos conduz para que possamos aprender a manifestar o fruto do Espírito, a ser cheio do Espírito, a transbordar do Espírito, a profetizar, a manifestar seus dons e o seu fruto e semear no Espírito de Deus. Não te dá uma gana santa? Não te dá um desespero santo? Senhor, eu quero me matricular na escola da fé e na escola do Espírito. Amém? Você diz amém comigo? Quer levantar tua mão? Alguns estão levantando a mão. Nós nos matriculamos, nós fazemos vestibular nessa noite. Nós queremos entrar na tua faculdade, Espírito Santo, para andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiados pelo Espírito, manifestar o fruto do Espírito. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Eu peguei uma versão de uma Bíblia anterior que já caducou. Eu tenho uma mania de anotar tudo na minha Bíblia e chega alguns anos depois, não tem mais espaço, eu tenho que migrar para outra Bíblia. E uns dias desses eu peguei uma Bíblia de alguns anos atrás e eu peguei uma anotação a respeito de Gálatas 5, quando fala a respeito da obra da carne. E me pegou. Eu tenho que te confessar que me pegou. Porque às vezes nós lemos aqui na atualizada e ela parece um pouco diferente. Obrigado, queridão. E nós não entendemos algumas palavras, mas nessa versão que eu peguei, algumas coisas me pegaram. Ele fala aqui que as obras são conhecidas. E depois eu volto nisso, nessa primeira parte aqui, de impureza, de prostituição, lascívia. Não tanto para mim, mas assim, não que eu não tenha que me cuidar, mas quando entra aqui em ódio, lutas, ciúmes, iras, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Eu vou repetir. Essa versão fala a respeito não somente de ódio, lutas, ciúmes e iras, mas um esforço constante para conseguir o melhor para mim. Essa aí me pegou. Ele continua dizendo queixas. Me pegou. Críticas. Me pegou. Depois ele fala aqui um sentimento que todo mundo está errado, menos aqueles que estão do meu próprio grupinho.
nunca tinha visto essa versão, mas essa aí caiu que nem a luva. Às vezes tu tem uma turma na congregação que eles acham que eles são os únicos certos. Não querem ouvir o presbitério, não querem ouvir de liderança, acham que são melhores e maiores, e só eles estão certos, só eles entendem o que é que Deus quer. Como espírito faccioso, partidário, heresia no original é perigoso. A palavra fala que as obras da carne são conhecidas, e já naquela época começava com a sensualidade, prostituição, impureza, uma desordem na parte sexual. Hoje de tarde o Gerson falou que isso não é um problema só de jovens e adolescentes. Quantos de mais idade, da nossa idade, lutam com impureza na internet? Lutam com pensamentos de incapacidade, de transgressão, de impureza no olhar. Amados, como o Gerson falou, ninguém está livre dessa tentação. Outro dia estava ministrando em Porto Alegre e uma irmã chegou para mim e disse: John, eu gravei toda a tua palavra, eu posso repartir ela com uma colega de classe? Eu olhei para ela assim, não entendendo direito, e disse: claro que sim. E ela falou assim, ela se diz irmã, e ela congrega aqui entre nós. E a mãe dela não sabe de nada, nem é discipuladora, mas ela está se agarrando na faculdade com um colega de aula, a tal ponto que o professor tem que separar os dois. Essa terceira palavra, quando fala aqui, não somente de impureza, de prostituição, quando fala de lascívia, fala de um proceder iníquo, um proceder desenfreado. E eu olhei para a irmãzinha e disse: não, eu não estou entendendo. Essa irmãzinha, entre aspas, se diz irmã, congrega entre nós e faz isso na sala de aula. Eu disse: não, por favor, não, por favor, não. Me leva daqui, Senhor, porque eu não estou entendendo mais nada. Eu pedi para a querida irmã, que era, disse: por favor, tu fala com ela, e tu dá para ela 2 semanas, para ela se arrepender e se converter, senão tu vai ter que falar com a discipuladora e com os pais, porque esse aí não é um proceder de um discípulo do Senhor. Isso é alguém que está vivendo na carne. Não somente caiu na carne em algum momento específico e depois se recuperou, mas é alguém que perdeu completamente a compostura e se entregou para a devassidão. Amados, a palavra fala que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Invejas, ciúmes, iras, competições. Poderia colocar aqui sem errar: maledicência, fofoca, crítica, negativismo, julgamentos, expressões negativas sobre os teus irmãos. Isso é obra da carne. E por favor, amado, isso tem que acabar em nome de Jesus. E eu não estou falando só para ti, eu estou falando em primeiro lugar para a minha própria vida. Chega, John, de uma carnalidade, de uma vida mediana, medíocre, de uma vida morna, onde tu anda no espírito alguns dias e depois cai do 3º piso para a carne e manifesta as obras da carne, quando deveríamos todo dia andar no espírito, ser cheio do espírito, manifestando o fruto do espírito. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado, Senhor, pela obra, pelo trabalho que tu está fazendo com elas. Batiza elas com o Espírito Santo. Que elas possam transportar do teu Espírito nessa noite, Senhor Jesus. Que nossos filhos e nossas filhas profetizem. Que nossos filhos e nossas filhas e nossos netos sejam cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amados, o inimigo quer que a carnalidade e as obras da carne sejam algo cotidiano e rotineiro e até aceitável no meio da igreja. Eu quero dizer para ti que a igreja do Senhor não é assim. A igreja do Senhor, ela é santa, pura. Uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, se ataviando para as bodas do Cordeiro, cheia do Espírito Santo.
Por isso, esse é o dia de nós andarmos no Espírito cada dia e tomarmos a proposta de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor. Você quer ler comigo de novo, como lemos ontem? O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra isso, meu irmão, não há nada que contradiga e que diga que não isso deve se manifestar. Algumas versões falam de amabilidade, fala de doçura, fala de um coração inclinado que vê o bem em cada vida, não vê o mal, prefere ver o bem, é bondoso no trato, no falar, no agir, no reagir, tem domínio próprio, controla a sua língua, é um espírito cheio de brandura. Essa é a igreja que Jesus vai arrebatar. Amém. Que na nossa casa, nossa família, nosso casamento, com os pais com os filhos com os pais, os filhos, os irmãos entre si, com os discípulos, com os discipuladores, com os obreiros, com os líderes, com a congregação. Você quer dizer comigo, eu quero manifestar o fruto do Espírito. Eu quero manifestar o fruto do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. A palavra fala no versículo 24, os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos desenfreados. Agora, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É interessante que essa segunda vez que fala de andar no Espírito aqui, sabe qual é a palavra no original? Marchando em linha, obedecendo a voz do Espírito Santo. Queres fazer continência comigo para o Espírito Santo? Vamos lá? Diga assim, sim, Senhor. Não é para mim, é para o Espírito Santo. Diga assim comigo, sim, Senhor. Eu quero andar no Espírito. Eu quero viver no Espírito. Eu me apresento nessa noite ao meu general, Jesus, meu capitão, o Espírito Santo, para viver no Espírito, para andar no Espírito. Chega de andar na carne. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. A palavra continua dizendo, nós que somos espirituais, devemos corrigir com espírito de brandura. Por isso esses versículos todos, que falam a respeito do fruto do Espírito, ele fala aquele que sameia pelo Espírito, Gálatas 6:8, vai colher a vida eterna. E de novo eu quero falar para ti, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não brinque com Deus. Não pensa que tu pode enrolar Deus. Não pensa que tu é mais esperto que Deus, que tu é mais malandro que Deus, que tu pode dar um jeitinho brasileiro. Não funciona, meu amado. Não funciona. Eu quero te dizer que nós precisamos encher a nossa vida com temor santo da presença do Espírito Santo de Deus. Uma reverência santa que me leva a medir as consequências, as decisões, as ações que eu vou tomar. Eu sei que Deus não é de brincadeira, a casa dele não é a casa da mãe Joana. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu preciso andar com santidade e temor na presença dele. Ao mesmo tempo que eu vou andar com liberdade, como vamos ver, cheio da identidade que eu tenho em Jesus. Dessa maneira nós vemos que é uma ênfase contínua do Espírito Santo, na pessoa dele, na obra dele, no seu fruto, na obra dele em nós. O Espírito Santo já vive em nós, mas ele não quer ficar acanhado, recluso, fechado num compartimento do Espírito. Ele quer transbordar. Faz assim comigo, transbordar. Mais forte, lá atrás, eu não vi lá atrás. Vamos lá, transbordar. Isso. Eu tenho que te manter acordado. Você está desde manhã no seminário. Aleluia. Transbordar do Espírito.
manifestando a glória dele, o fruto dele, a pessoa dele, ele saturando a tua mente, teu coração, teu sentimento, tua vontade, ele transbordando o teu corpo, renovando, regenerando, curando, fortalecendo, energizando todo o teu corpo. O Espírito Santo faz milagre. Ele renova nossas vidas cada manhã. Qual é o problema que nós vimos ontem? Gálatas, quando fala, ele diz 3 versículos chaves. Uma delas é: admiro-me que estejas passando tão depressa daquele que nos chamou da graça para outro evangelho. Hoje o meio evangélico está cheio de outros evangelhos. Evangelhos da graça sem o reino, evangelho da graça que é uma desgraça, evangelho do reino que é do relho e que entra no legalismo, que não é aquilo que o Senhor nos chamou. Não é isso, nós precisamos ter a plenitude do Espírito Santo, plenitude da palavra, plenitude da graça, plenitude do governo, do senhorio de Jesus em nosso coração. Segundo versículo fala: tendo começado no Espírito, estejais agora tentando vos aperfeiçoar na carne. E Gálatas 5:7 fala: corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Em nome de Jesus. Ontem nós entramos um pouco sobre a obra de Cristo na cruz. O quanto custou. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu em meu lugar, mas eu também morri com ele. A minha carnalidade, o corpo do pecado, o meu eu, foi morto com Cristo na cruz. Todo legalismo, toda maldição, toda incapacidade foi crucificado com Cristo na cruz. Ontem eu toquei um pouco sobre a questão do legalismo. Deixa eu voltar sobre isso. Tu já viu como nós temos uma tendência farisaica? Claro que possivelmente tu não passa por isso, mas eu me luto muitas vezes. Às vezes eu sou tão radical, tão duro, inflexível, seco. Quando vi Jesus aqui representado pela vida do Cleito, meu coração se encheu, eu comecei a chorar. A ternura, a docilidade, o amor expresso, levantando a mulher pecadora, levantando a leprosa, a rejeitado, o endemoniado, permeando de amor. Eu quero fazer uma proposta contigo, que nós nos despojemos de toda dureza, de toda crítica, de todo legalismo, em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Às vezes nós somos, vamos ver se eu consigo acertar o português, vocês me ajudem. Às vezes eu sou conivente comigo mesmo, está certo essa palavra? Eu sou permissivo comigo, com meus filhos, com a minha situação, mas quando o meu irmão peca, pá, cai o relho de Deus, que não é de Deus, é meu. Cai uma crítica, como pode? Claro que isso nunca acontece aqui em São Vicente, né? Só lá em Porto Alegre, né? É o meu jugo, e o meu jugo é pesado, é duro, é inflexível, é sem graça, é sem misericórdia, é sem a bondade do Senhor. Eu quero confessar nessa noite contigo que eu anseio de ser mais parecido com Jesus. Que o meu falar, o meu pensar, o meu julgar, o meu discernir, o meu aconselhar, o meu corrigir, seja permeado pela bondade, pela firmeza, sim, mas com a ternura de Cristo. Quando eu descobri que Deus ama a misericórdia, eu comecei a mudar de atitude, porque eu pensava que Deus só amava a justiça, mas eu vi que Deus ama a misericórdia e tem prazer na misericórdia. Isso não significa ser conivente com o pecado, permissivo com o mundanismo. Significa que eu amo o pecador, mas sou inflexível com o pecado. Em primeiro lugar na minha própria vida, mas eu sou misericordioso, amoroso e bondoso quando meu irmão cai e falha, porque eu sei que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Em nome do Senhor Jesus.
Todas as obrigações, cobranças, demandas, acusações, cai por terra. Eu não vivo mais debaixo da lei do pecado e da morte. Agora a lei do Espírito da vida, como fala em Romanos 8, 1 e 2. Agora eu ando em liberdade. Você diz amém? Toda a cobrança interior, perfeccionismo, um exagero em não errar em nada. Você pode errar, você não pode pecar. Até pecar pode, se imediatamente se arrepender. Entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou dando permissão para pecar. Mas se porventura pecar, diz João, primeira carta de João, capítulo 1, temos um advogado, Jesus, o justo. Ele é a purificação dos meus pecados, e não somente dos meus, mas do mundo inteiro. Ele pagou um alto preço naquela cruz, me libertando completamente. Dessa maneira, agora eu sou livre da escravidão. Eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre, diz lá em Gálatas 4:31. Eu sou livre de todas as maldições, incapacidade, insuficiência, impossibilidade. Meu mundo era tão fechado e debaixo de uma negritude de que eu não consigo, eu não posso, eu não sou nada, nada posso, nada serei. Quando Deus me curou e restaurou a minha alma e tirou as maldições, eu fui livre para começar a ser aquilo para o qual Deus me projetou. Obrigado, Jesus. Sou livre. Quando eu comecei a ver que o mundo já foi crucificado e eu para o mundo, e agora eu sou livre de toda essa encrenca braba. Pecado, Satanás, o eu, a carne, o mundo, o diabo, a escravidão da lei, das obrigações, do legalismo e das maldições. Eu comecei a entender o que é a preciosa graça do nosso Senhor Jesus. Eu te convido de novo a levantar as mãos e agradecer a Deus, porque Ele nos tirou do pecado, da morte, da escravidão, da maldição, da incapacitação, da condenação, da acusação, do legalismo, da escravidão, do mundanismo, de Satanás e dos seus demônios. Eu sou livre. Amém? Isso é graça. É para essa esfera que Deus me chamou. Ontem nós concluímos a palavra com essa próxima tela de que em Cristo agora, o Evangelho das Boas Novas, essa nova dimensão de graça. Ainda vou descobrir uma maneira de conseguir colocar isso num PowerPoint. Tentar reproduzir de que essa é a nova esfera que Deus nos deu. Acho que tinha um filme há muitos anos atrás, O Menino da Bolha. Alguém já viu? Esse é antigo, tá? Mas alguns de vocês já viram. O cara tinha que ficar numa bolha, se lembra? Ele era doente, não podia ser contaminação, né? E ele tinha que ter num ambiente completamente estéril, não sei se essa palavra está certo, e ele vivia dentro de uma bolha. Ali era o habitat dele, o ecossistema, o respirar. Eu não estou dizendo que tu está numa bolha, nem te chamando de bolha. Eu estou dizendo que agora tu vive numa nova esfera. A esfera da graça de Deus. A esfera do reino do Senhor. A esfera da provisão de Deus. E como Deus nos lembrou ontem, Ele agora é o meu respirar, é o meu pão, é meu alimento. A vontade dEle é o meu desejo. Agora eu não sou mais do mundo, do diabo, da carne, do mundo do pecado. Agora eu sou de Cristo. Agora eu morri com Cristo. Eu estou crucificado com Ele. Logo já não sou mais eu que vive. Cristo vive em mim. E esse viver que ainda tenho nesse corpinho, né? Não sei quantos anos terei. 20, 30, 40. Quero continuar até a volta dele. Mas esse corpo aqui é vivo pela fé do Senhor que habita na minha vida. Amém? Não é uma vida no meu esforço, na tentativa, na imitação de Cristo. É a vida substituída de Cristo.
e a minha vida identificada na morte e na ressurreição e na exaltação de Cristo Jesus. Por isso eu estou crucificado com Ele. Eu fui batizado em Cristo. Gálatas 3:27 fala: todo aquele que é batizado em Cristo, de Cristo agora vos revestistes. E Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, eu vivo nele, por meio dele, para ele. Você diz amém? A palavra fala que eu recebi o Espírito prometido. Em Cristo recebemos o Espírito prometido. O Espírito Santo habita na minha vida. Agora eu sou de Cristo Jesus. Gálatas 3:29 fala sobre isso. Se sois de Cristo. Gálatas 25:24 fala: os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos malignos. Por isso agora, em nome de Jesus, a minha nova realidade é que agora a igreja vive em Cristo. A minha liberdade é em Cristo. Eu fui justificado em Cristo. Todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Eu fui revestido de Cristo. Eu sou um com meu irmão em Cristo. E agora posso caminhar pela fé que atua em amor em Cristo. Você pode dar um abraço na vida do teu irmão e dizer: em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Diga em voz alta: em Cristo. Diga mais alto: em Cristo. Eu tenho um amado companheiro que se chama Victor Rodrigues, no sentido companheiro, né? Mas queridão, amigo meu. Ele já esteve aqui com vocês, né? Ministrando. Já esteve aqui? Esteve aqui. Ele tem um chavão que eu gosto muito. Às vezes ele me pega. Ele já ministrou sobre isso. Não sei se já acabou aqui, repartindo aqui. Mas quando tu vai falar com ele, aí eu pergunto: como é que tu estás? Sabe qual é a resposta dele? Em Cristo. Aí eu, claro. Óbvio. Ele é uma pegadinha, né? Mas é uma pegadinha santa, porque às vezes, como é que tu está? Tudo bem, tudo mal, mais ou menos. Não tem mais nada disso. Agora a nossa dimensão é em Cristo. Pergunta para o irmão do teu lado: como estás? Em Cristo. Eu vou te perguntar amanhã de manhã, eu vou ver se tu cai vai ver se tu vai pegar nessa pegadinha aí. Alguns vão dizer: não, estou bem. Não, como é que tu estás? Não dormi bem, acordei cedo, né? Meu marido roncou muito, né? Em Cristo. É a nossa nova dimensão. Agora eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E agora eu estou revestido de Cristo. Essa é a minha nova realidade em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu te convidar para você começar a ver a tua identidade em Cristo. Tu vai começar a te apaixonar mais ainda. Em Cristo Jesus, Ele nos leva através da cruz para uma nova esfera, que é essa dimensão da graça dele em Cristo Jesus. Por essa razão, em primeiro lugar, eu fui justificado pela fé nele. Abra comigo Gálatas 2,16. Sabendo que contudo o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pode parecer óbvio, pode parecer algo já matéria dada, mas é interessante que eu vejo muitos irmãos, discípulos até antigos, que andam debaixo de acusação e condenação, sem viver na liberdade de filhos redimidos, comprados, justificados e declarados justos
em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa, já entreguei, né? Já falando que é dessa maneira, mas eu pergunto para ti, tu podes, por algum esforço teu, por ler a palavra, por orar, por jejuar, por evangelizar, por discipular, te tornar mais justificado do que tu já foste em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas por que então andamos como se tivéssemos que fazer essas coisas para sermos merecedores de entrar na presença do Senhor, de adorar, de louvar, ou de usufruir da bondade, da graça de Deus? Por que nós ainda caímos na armadilha de Satanás? Ah, tu não leste a palavra hoje. Ah, tu não oraste hoje. E nós, tu não mereces. Deus não vai te ouvir, não vai te atender, não vai te receber. Nunca passou isso contigo? Que bom. Que bom, então tiramos de letra. Tranquilo. Mas eu já vi muito irmãozinho, muita irmãzinha vivendo debaixo de condenação, acusação. Com isso, eu não estou dizendo que você e nós não devemos ler a palavra, estudar a palavra, orar, meditar, jejuar, evangelizar, discipular, congregar. Mas nada que fazemos nos torna mais justos do que já fomos declarados em Cristo Jesus. Você pode dizer comigo, eu já fui justificado, declarado reto, diante do meu Pai, diante do meu Deus, pela fé, na obra de Cristo. Eu fui justificado. Eu sou justificado pela fé na obra de Jesus. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu recebo. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, Ele nos torna uma nova criatura. Nós agora somos espirituais e não mais carnais ou naturais. Nós somos agora uma nova criação. Gálatas 6:15 fala: nem a incircuncisão em alguma coisa, nem a circuncisão, mas o que é ser nova criação. 2 Coríntios 5:17, quando fala sobre isso, ele diz: eis que somos uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Jesus. Eu sou uma nova criação, as coisas velhas ficaram para trás. Agora eu recebi o Espírito Santo, não por obras da lei ou por esforço. Gálatas 3 fala sobre isso, mas pela pregação da fé. O Espírito Santo habita em mim. Ele me justificou e Ele operou em mim, regenerando-me da morte para a vida e me transformando-me numa nova criação. Você diz amém? Só para a gente fazer a catequese, você pode repetir comigo: eu sou uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. O mundo, o pecado, o poder do pecado, a força do pecado, a escravidão do pecado, a acusação do pecado, ficaram para trás. Eu sou uma nova criação. Agora eu sou de Cristo, uma nova criatura, uma nova criação para Deus. Terceiro lugar. Como isso é óbvio. Mas como tem gente que não usufrui da filiação com Deus. Gálatas 3:26 fala que todo aquele que crê em fé na pessoa de Jesus é filho de Deus. Pois todos vós, diz Gálatas 3:26, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, na sua vida e na sua obra, a nossa rendição, entrega para Ele. Gálatas 4:5-7,
Abra a tua Bíblia. Para nos resgatar dos que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Já falei isso muitas e muitas vezes, mas eu vou falar de novo. Deus enviou em cada um de nós o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz é testificar em nosso coração que eu e você somos filhos de Deus. Agora pega teu fone de ouvido e pluga aqui no coração. Tem um contato aqui. Pode plugar. Pode pegar teu fone de ouvido e bota aqui, ó. Agora dá uma escutada. Eu sei que tem um barulho ali fora, mas escuta bem assim, ó. Escuta comigo, no Espírito Santo falando. És filho, és amado, é filho de Deus, é precioso, é amado, é eleito, é escolhido, é preferido, filho de Deus. Tu não ouviste bem, eu vou repetir, coloca de novo, coloca um pouco mais de volume, coloca um pouco mais de volume. O Espírito Santo te dizendo, Abba, Pai, querido Pai, sou filho de Deus, amado do Senhor, escolhido, eleito, amado, precioso, preferido. Ouviste? Tem uma batidinha. Sou amado, sou amado, sou amado, sou amado, sou filho, tenho direito, tenho herança, sou amado, tenho liberdade, fui perdoado, Deus me ama, Deus me quer, Ele é ao meu favor, Ele quer o meu bem, eu sou filhão. Nossos dois filhos mais velhos casaram, Jonathan e Daniel. Muito lindo o que Deus está fazendo na vida deles. Daniel já tem 1 ano de casado, Jonathan e a Aninha fizeram agora 3 meses. Vocês acham muita pressão eu comprar algumas lembrancinhas para os nenês? Vocês acham que eu iria exagerando? Comprar uma roupinha, alguma coisinha assim, um brinquedinho. Você acha que é muita pressão depois de 3 meses de casado? Não, né? Não. Tá. Então amanhã a gente compra alguma coisinha, Martinha. Eu vou dizer que São Vicente mandou. Mas agora sobrou o Michael. Michael caçula. Geralmente caçula, você sabe como é que é caçula, né? E ele agora disse assim, chega assim, pai, só fiquei eu. Tem que aproveitar bem. Tem que valorizar. Ele chega assim com proposta, pai, que tal a gente repartir 50% desse negócio aqui? Queria trocar aqui no celular, né? Queria comprar isso, queria fazer aquilo. Ele chega assim com a maior cara de pau. E tu sabe o que acontece comigo? Eu fico todo mole. Eu não estou me reconhecendo mais. Eu era tão Caxias. Agora ele chega assim, me amassa, me abraça, né? Já tem quase 1,90 m assim. E chega assim, pá, posso pegar o carro hoje? Isso eu ia sair com... Mas, pá, eu vou pegar carona. Que isso? Está ficando abusado. Quando eu vejo a atitude que ele tem, a liberdade, e tirando as brincadeiras, às vezes eu vejo que nós, como discípulos de Jesus, temos uma atitude errônea com Deus. Não estou dizendo te faltar com respeito, não estou ser abusado, mas você precisa ter liberdade. Tu és filho eleito, escolhido, amado, querido, preferido do Pai. Pede-me o que quiseres, e eu te darei do Senhor. Até hoje não tendes pedides.
Pede-me em teu nome, em meu nome, diz Jesus, e o Pai vos dará, para que a tua alegria seja completa. Tudo aquilo que tu precisa para viver em santidade. Tudo aquilo que tu precisa para ser um bom pai, cheio do Espírito, uma boa mãe, cheio do Espírito, um bom filho, cheio do Espírito, andar no Espírito, triunfar sobre a carne, o pecado, o diabo, o mundo. Deus diz, tudo eu te darei. Tudo aquilo que tu precisa para o teu casamento, em santidade, o Senhor diz, eu tenho tudo, trabalho, emprego, profissão, apartamento, bens, móveis, tudo. Tudo aquilo que nós precisamos, sabedoria para ensinar nossos filhos. O Senhor diz, pede-me, tu é meu filho amado. Tudo eu tenho para te dar. Qual é o relacionamento com teu pai, Deus? É de liberdade? É de uma santa informalidade? Tu usufrui do deleite, do gostoso, de andar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo todo dia. Tu deixa o Pai te surpreender? Tu deixa o Filho, Jesus, teu irmão mais velho, te agraciar? Eu quero te convidar para uma nova dimensão com o Pai, sendo filho. Uma das versões fala, essa texto de Gálatas, ele diz Abba Pai, ele fala Abba querido Pai. Quando eu li, uma das noites, eu falei para Marta, olha só que versão linda aqui. Querido Pai, Abba Pai, querido Pai. Abba querido, diga comigo, querido Pai, eu sou filho, sou amado. Quando eu ando na rua, estou aprendendo, né? Que às vezes na corrida eu abaixo os olhos para olhar para o chão, e a Marta sempre me chama a atenção, eu tenho que correr com a cabeça erguida, a postura correta, olhando para o alto, olhando para o meu. Por essa razão, em quarto lugar, nós somos herdeiros das promessas e bênçãos em Cristo Jesus. Gálatas 3:29 fala, para que agora que somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão e nós somos herdeiros segundo a promessa e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em quinto lugar, já fui revestido de Cristo. Em sexto lugar, eu agora sou livre para andar no Espírito, servindo a Deus, e eu posso servir uns aos outros. Essa é a minha identidade em Cristo Jesus. Justificado, uma nova criatura espiritual para semear no Espírito. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas, eu sou vestido com a vestidura de Cristo Jesus, e eu sou livre. Essa é a minha nova identidade. Você diz amém? Você vai tomando posse? Tudo isso é obra de Cristo na cruz. Tudo isso é fruto do seu sacrifício penoso. O seu sangue derramado, o seu corpo partido em meu lugar, não somente assumindo os meus pecados, mas me assumindo como pecador como Ele, para que agora eu fosse regenerado numa nova criatura, filho de Deus, revestido do Santo, aleluia, justificado em Espírito, e agora eu sou herdeiro da promessa, e eu sou livre de toda aquela encrenca que nós vimos antes. Livre para andar no Espírito, livre para servir, meus irmãos. Quando fala em Gálatas 5, abre ali Gálatas 5, 1 e 13. Deixa eu trazer essa observação para ti. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que eu entendo aqui?
se eu já perdoei, se eu já liberei perdão sobre qualquer ressentimento e mágoa, se eu já abri mão de qualquer tipo de legalismo e condenação, se eu já fui liberto de qualquer pecado e de qualquer tipo de tirania de Satanás na minha vida, eu não posso mais voltar de novo. Já fui livre da ansiedade, da preocupação, não posso me colocar de novo debaixo desse jugo de escravidão. O que o Espírito Santo está me dizendo agora é que tem vidas aqui que têm retrocedido, têm começado no Espírito, mas têm voltado para trás, se sujeitando de novo à ansiedade, à preocupação, à mágoa, a ressentimento, a falta de perdão. E o Senhor quer nos libertar nessa noite. O segundo ponto que fala ali no versículo 13 é muito precioso. Irmãos, não fostes chamados à liberdade. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, corrigindo. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, oportunidade à carne. Liberdade que se transforma em libertinagem à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Naquela Bíblia que eu peguei, encontrei uma anotação que eu fiz há muitos anos atrás sobre esse texto. A liberdade é um direito, mas também é um chamado. Nós precisamos permanecer firmes na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, como fala em Romanos 8, 21. Mas também a liberdade não é um fim em si mesmo. Nós somos libertos mas também somos libertos para, diz em Romanos 6. Fomos libertos de tudo aquilo que eu falei já, do negativo, do pecado, da carne, do eu, do egoísmo, do mundo. Mas nós também somos libertos para agora servirmos a Deus e sermos transformados à sua imagem e semelhança. Quando eu transformo a liberdade em um fim em si mesmo, eu já estou ultrapassando o limite da liberdade e caindo em libertinagem. Deixa eu te dar um exemplo que acho que vem bem, apesar que é difícil esses dias, já te explico. Antigamente se falava que crente, né, não bebia, não fumava, não dançava, não sei que outras coisas tinha, né? Mas era o estereótipo do crente é que ele não fuma, não bebe, não dança, não vai a baile, né? Aquelas coisas assim, né? Mas o crente, naquela época já se falava que não bebe, mas come. É claro que eu falar isso, eu já me lembrei da torta da Sueli que eu já comi ali fora. Onde é que está a Sueli aí? Está ali. Meu Deus. Eu quase cheguei assim, ó. Cruz credo, te repreendo. Mas eu caí na tentação, comi uma fatia. Não vou repetir hoje. Não vou repetir hoje. Agora de noite só saladinha. Hoje em dia não dá mais para dizer que crente não bebe, não fuma, não dança, porque o pessoal está fazendo de tudo por aí. Mas o que eu vejo é que muitas vezes nós, que não fazemos essas coisas, nós às vezes caímos no pecado da glutonaria. Não temos domínio próprio. Eu não estou falando de ti, estou falando de mim. É uma luta contínua. Às vezes os irmãozinhos chegam assim, John, tu quer mais? Eu digo, eu quero. Eu estou louco para comer mais. Mas não vou. Em nome de Jesus, arreta. Sai picanha, sai costela. Tu já olhou um prato, aí está cheio de verdura, e aí tem aquele pedaço de picanha, e aqui tem aquele feijãozinho e um arroz. Para onde tu vai comer primeiro? Que coisa, né? Como eu sou carnal, né? Não é o teu caso, tu vai direto, primeiro come aquela saladinha toda. Repete mais uma salada, para depois pegar um pouquinho de arroz, feijão, um pouquinho de carne, né? Amados, seja na glutonaria, seja
em qualquer bebida, seja numa liberdade da internet, seja num vestuário. Eu sou livre para me vestir, mas eu não posso usar a sensualidade para provocar meus irmãos ou dar lugar à carne. Eu tenho liberdade de entrar em sites, de entrar na internet, mas onde entra impureza, onde entra lascívia, onde entra pornografia, adultério, eu estou passando há muito tempo do limite da liberdade que eu tenho para entrar numa libertinagem, numa carnalidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Não me importa se é algo menos aparentemente espiritual, quer comer, quer beber. Tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Amém, amado? A palavra fala que eu fui liberto, eu sou livre agora para tomar a cruz. Eu sou livre agora para negar a mim mesmo. Eu sou livre para despojar o velho homem com a sua carnalidade, porque eu não tenho nenhuma dívida mais com ele. Romanos fala, não dispunhais nada para a carne. Eu não tenho que alimentar a carne, eu tenho que alimentar o Espírito. Agora, eu sou livre para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sou livre para andar no Espírito Santo. Você está entendendo, querido? Por isso que eu falei ontem que há esse link entre o ser cheio do Espírito Santo com a obra de Cristo na cruz. Só tem uma forma de andar no Espírito e manifestar o fruto do Espírito. É entender e receber e acolher e viver agora em Cristo e na sua obra perfeita na cruz. Quero concluir. Agora em Cristo. Olha só que coisa mais linda, por favor. Me acompanhem por mais alguns minutinhos, estou concluindo. Agora em Cristo, eu sou livre para viver para Deus. Gálatas 2,19 fala, para a lei eu morri, eu fui crucificado com Cristo. Agora o meu viver é para Deus. Esse viver que eu tenho, agora eu vivo para Deus. Tanto agora a minha vida é para Ele. É para isso que Ele me libertou. Não é para uma vida para mim mesmo, para o meu prazer e deleite carnal. É uma vida com propósito, uma vida para viver para toda a eternidade, para sempre, para com Deus. Em segundo lugar, o texto de Gálatas 1:10 é muito forte. Ele diz que se eu quero ser servo de Cristo, eu não posso agradar a homens. Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Procuro eu agradar a homens? Se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Deixa eu te dar um toque aqui. Há muitos anos atrás li essa palavra. E ela me libertou da pressão. Não estou dizendo que eu não tenho nenhuma dificuldade ainda, né? Não é isso que estou dizendo. Mas assim, Deus me libertou daquela manipulação e do domínio do que os outros vão me achar. Do que os outros vão dizer. Do que os outros vão julgar. Eu não estou falando agora do cuidado sadio. Estou falando do negativo. De viver debaixo de um jugo e se amoldar no trabalho, na escola, na faculdade e até na igreja, na carnalidade de alguns irmãos. Eu não vou tomar uma postura aqui de dizer, vamos parar com essa fofoca, vamos parar com a maledicência, vamos parar com a crítica, vamos orar, vamos buscar Deus. Se eu fizer isso, vão me tirar para santarrão. Eu não vou fazer isso. Eu quero agradar, eu quero pertencer à turminha, eu quero agradar a homens. Escuta bem. Nós somos servos de Cristo. E nós precisamos agradar a Deus. Eu vou repetir de novo. Se tu queres ser usado pelo Senhor, tu precisa agradar a Deus e não agradar ou buscar o favor dos homens. Eu vou repetir de novo.
Tu foste liberto para agradar a Deus, custe o que custar. Doa a quem doer. Estou falando no Espírito. Mas você está livre para buscar o favor de Deus. Terceiro lugar. Agora Gálatas 1, 14 e 15. Fala que é aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Agora a minha vida é para revelar seu Filho, para o pregar, para o anunciar. Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, de todo aquele que crê. Você diz amém? É para isso que você é livre? Deixa eu fazer contigo de novo. Coloca a mão no teu peito e diz sim, Ele me amou. Ele me separou. Ele me chamou para revelar Jesus na minha vida, para que eu pudesse anunciá-lo e o pregar. É para isso que eu nasci. Obrigado, Jesus. Em quinto lugar, para que Cristo seja formado em nós. Gálatas 4,19, nós conhecemos bem o texto. No discipulado, Paulo falando, é para isso que eu tenho de novo dores de parto, para que Cristo seja formado em cada um de nós. Não é somente Cristo informado, é Cristo formado, manifestado, tornado-se corpo na minha vida, no sentido que o meu andar, meu viver, meu sorrir, meu servir, toda a minha atitude manifesta o fruto do Espírito, que é amor, gentileza, amabilidade, bondade, doçura, firmeza, fidelidade, graça, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 6 fala para fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Gálatas 5 fala amar o meu próximo como a mim mesmo, fazendo dessa maneira vou cumprir a lei. Agora eu sou escravo e servo dos meus irmãos. A liberdade não é para reivindicar algo para mim, mas é para servir os meus irmãos. Me gastar e me deixar gastar. Em último lugar, Ele nos chama para levar as cargas uns dos outros e para manifestar o fruto do Espírito. Queres te colocar em pé comigo enquanto que o Dani chega aqui? E queres imitar essa figura que o Jimmy colocou para mim lá em Porto Alegre? Gálatas 1:5 fala: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queres levantar a tua mão comigo? Queres levantar as tuas duas mãos? Eu tenho que segurar um no microfone aqui, mas tu pode levantar as duas. Vem toda a banda para cá. Vamos ministrar ao Senhor e vamos esperar aquilo que o Senhor ainda quer se manifestar. Levanta bem tuas mãos e começa a agradecer ao Senhor pelo Espírito prometido que já habita na tua vida. Começa a derramar teu coração diante de Deus agora. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de gratidão pela nova identidade que Ele te deu. Cheio de gratidão pela filiação. Pela nova criação. Pelo perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo? Tem alguém aqui que ainda não flui em línguas? Não recebeu profecia? Tem alguém aqui que faz muito tempo que não foi cheio do Espírito Santo? Vem para frente. Queremos ministrar sobre a tua vida, impor as mãos. E nessa noite tu vais transbordar mais ainda do Espírito Santo. Pode sair do teu lugar. Estamos concluindo quase os trabalhos dessa noite. Sai do teu lugar. Começa a te derramar diante de Deus. Se tu quer te ajoelhar, se tu quer te prostrar. Aleluia. Rafael, quer ser cheio do Espírito Santo?
Quer ser batizado? Tem mais jovenzinhos aqui. Tem mais adolescentes e pré-adolescentes que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Pode sair do teu lugar, vem correndo. Vem correndo. Vem para Deus. Vem ser cheio do Espírito Santo. Principalmente aqueles que ainda não foram batizados, não falaram em línguas ainda.